Bom, pessoal, voltando aqui com a nossa segunda parte, eu já começo aqui mostrando como era interessante aí para você ver a luta, as lutas ideológicas que existiam naquele período. Então, a propaganda comunista aqui, ó, né, não vote em Hitler, né, vote no comunismo, né, mostrando Hitler de uma maneira não muito bonita, mas também tem as propagandas fascistas, nazifascistas, né, criticando as ideias stalinistas. Stalin, que era o líder da União Soviética, a maior nação comunista do mundo naquele período. Então você tinha grandes potências comunistas e grandes potências fascistas e grandes potências capitalistas também. Ok? Então era um verdadeiro barril de pólvora, assim como era antes da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então vamos aqui nos aprofundar ao que foi o fascismo italiano, ok? O fascismo, o termo fascismo, ele é cunhado devido ao facco de combattimento, que era um objeto, pessoal, uma enxada, né? Uma enxada não, um machado, né? Feito com varas de bambu amarrado na outra e uma lâmina assim de machado, né? Era um objeto usado lá na época da Roma Antiga, né, pelas legiões romanas, então representava o poder das legiões romanas, e aí Mussolini vai usar aquele símbolo do exército romano para ser o símbolo do partido que ele estava criando, e daí vem o nome de fascismo, porque ele surgiu porque o símbolo deles era o faccio de combatimento, ou fácil de combate, traduzindo aqui para o nosso português. Ok? Então vamos lá. As principais consequências, o que vai fazer gerar esses regimes totalitários, sempre vai estar ligado com o pós-Primeira Guerra Mundial. Eu até já comentei isso na nossa primeira parte. O pós-Primeira Guerra Mundial vai ser um dos fatores muito influenciadores para o surgimento dos movimentos totalitários. Então estamos aí. A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, vai se tornar uma monarquia parlamentar, ou seja, vai ter um rei, mas tem um parlamento, né, com vários problemas, entre eles dívidas, porque todo mundo terminou a Primeira Guerra endividado, desemprego, inflação, ou seja, o preço das coisas nas alturas, o povo passando necessidade, né, e nas eleições parlamentares teve um grupo que se destacou, que foram quem? Os grupos socialistas. Então os grupos de esquerda estavam começando a crescer muito nesse período aí, porque estavam mostrando, ó, a gente tem a solução para os problemas sociais que a Itália está passando, né? Então surgem aí os partidos socialistas ganhando de maneira democrática as eleições, mas Benito Mussolini vai criar o partido fascista, né? E vai dizer, ó, eu tenho uma solução, vamos sair dessa monarquia parlamentar, mas também não entrego para os socialistas, eu tenho a solução, eu entrego tudo nas minhas mãos que eu vou conseguir, de alguma maneira ou outra, resolver os problemas da Itália. E muitas pessoas foram nesse papo. Ó, se a democracia não está resolvendo, eu acho que o socialismo também não vai resolver. Vamos entregar o quê? Vamos entregar na mão de um regime totalitário, de um cara que controle tudo, né, de uma maneira totalitária. E aí vai ser criado o Partido Fascista, que vai ter, eles vão apelar muito para a questão do visual, tanto que serão chamados de os camisas negras, né? Eles tinham uma farda, um fardamento, era um partido todo organizadinho, né? Um movimento político, eram chamados de camisas negras, eram apelidados, né? Eram apoiados financeiramente por grupos burgueses. Então a burguesia italiana, que tinha medo de perder seus bens se caso a Itália se tornasse uma nação socialista, começaram a investir e a apoiar os fascistas, os camisas negras, liderados por Benito Mussolini. Então foi assim que surgiu, né, o fascismo. Surgiu na ideia, na cabeça de um homem que teve a ideia de, olha, estou vendo aí que a Itália está em crise, os socialistas estão crescendo e eu vou mostrar uma outra opção para o povo, que é o fascismo, ok? Então o fascismo surge para mostrar, olha, a democracia está dando errado, o socialismo vai dar. Entregue para a gente aqui que o fascismo vai resolver os problemas da Itália. Dívida, desemprego, inflação, né? Infração é outra coisa. Inflação, né? A fome e tudo mais. Então vamos lá. E aí vem uma coisa muito interessante para mostrar como Mussolini tinha o poder mesmo e tinha moral. Em 1922 vai acontecer a famosa Marcha sobre Roma. Ele vai organizar todos
os soldados, todos os bonequinhos dele, todos os fascistas, e vai marchar até Roma, a cidade de Roma. Bruno, por que ele fez isso? Juntou não sei quantos mil soldados e marcharam lá. Foi uma demonstração de poder. Foi para dizer, ó, o fascismo é um partido grande e que tem muitos soldados. Deu tanto certo, que depois que ele fez a marcha sobre Roma, ele foi convidado a ser o Duce. Ou seja, ele era como se ele fosse basicamente o primeiro-ministro da Itália. Os caras ficaram, meu amigo, olha a quantidade de soldados que Mussolini tem. Ó, ele vai tentar dar um golpe. A mentalidade foi a seguinte: ele vai tentar dar um golpe. Então, antes que ele dê um golpe para tomar o poder com essa ruma de soldado, por que a gente não entrega a ele? Ah, tá bom, a gente convida ele para fazer parte do governo. É aí que Mussolini chega ao governo. Ele demonstra o poder do partido fascista com a marcha sobre Roma. O parlamento e o rei ficam tão apavorados que, antes de Mussolini tentar dar um golpe, é entregue a ele o poder da Itália. Você vê como o negócio foi complicado, né? Então a situação foi essa. Ele demonstrou tanto poder que os homens ficaram frouxos e aí passaram o poder para ele. Ele se tornou Duce, né? Como se mais ou menos entendam como o primeiro-ministro italiano. E depois disso, pessoal, ele vai derrubar toda a oposição que existia sobre ele dentro da Itália e ele vai mandar do jeito que quiser, ok? Então, tem a marcha sobre Roma, assombrou todo mundo, é convidado a fazer parte do governo, depois está dentro do governo, é simples para ele. Vai fazer o quê? Vai perseguir os opositores, ou seja, quem criticava ele, ele mandava matar para assumir o controle da Itália sozinho. Vai deixar existir parlamento, mas estava lá só de enfeite, vai ter um rei, mas estava lá só de enfeite, enfim. Quem vai mandar será Mussolini. Vai perseguir os opositores, principalmente quem? Os comunistas. Já que ele era apoiado pela burguesia, né, ele tinha que garantir à burguesia que a Itália jamais seria comunista. Ok? É uma das coisas que ele vai fazer o Tratado de Latrão em 29. O que foi o Tratado de Latrão? Pessoal, desde o período da unificação da Itália, o Vaticano, a Igreja Católica, não reconhecia aquela unificação. Não reconhecia aqueles territórios ali como território independente, sendo uma nação independente. Por várias questões políticas. Então sempre existiu essa briga. O que é Itália? O que é Vaticano? O que é terra da Igreja aqui? O que é terra da Itália? Mussolini, ele fez um acordo com a Igreja, com o Papa da época. Disse, ó, vamos definir, vamos acabar essa confusão aí, que já tem mais de 200 anos. Vou delimitar aqui o que é Itália e vou delimitar o que é Vaticano, o que é da Igreja e o que é da Itália. Então pronto, cada um fica com o seu. E aí foi criado o Estado do Vaticano, um dos menores países do mundo, que é onde hoje é o Vaticano, que fica lá no centro da cidade de Roma. O nome desse acordo, que determinou o que é terra da Igreja e o que é terra da Itália, é o Tratado de Latrão. Ok? Então, no Tratado de Latrão, não é ladrão, Latrão, é definido a criação do Estado do Vaticano. E essa briga que perdurava por muitos e muitos anos, ela vai se encerrar. Então, depois que ele está no poder, cria o Estado do Vaticano para receber o apoio da Igreja, para não ficar com um inimigo interno, né, já que a sede da Igreja era dentro da própria Itália, no centro. Okay? Vai perseguir os opositores, sobretudo comunistas, como eu falei. Vai fechar os partidos, porque uma das características dos regimes totalitários é o unipartidarismo, ou seja, só vai existir o fascismo, só vai existir o partido fascista, ok? Controle do ensino, como eu já falei, a educação, as comunicações, ênfase no patriotismo, né? E o treinamento físico, para ter soldados sempre ágeis, rápidos, os caras bom na bala, né? Então vai ter um ênfase muito grande nisso, de formar soldados amantes e nacionalistas do seu país. Criação de obras públicas, até uma maneira de dar emprego ao povo, né? Se transferir renda é através da criação de obras públicas, a construção de obras públicas. E incentivo à agricultura para acabar a fome, que já estava perturbando aí já desde do final da Primeira Guerra Mundial. Como característica expansionista, o que é que Mussolini vai fazer? Em 1936 ele vai invadir a Etiópia. Não só a Etiópia, né? Ele vai invadir
outros territórios africanos para retirar o quê? Petróleo, ouro, enfim, onde você pudesse tirar matéria-prima para abastecer suas fábricas, né, para explorar mercado consumidor e matéria-prima, ele vai invadir. Então ele vai invadir a Etiópia. Então se liga aqui nessas invasões, porque essas invasões territoriais, elas são motivo para o início da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então só recapitulando aqui como foi que Mussolini surgiu, né? Crise pós Primeira Guerra Mundial. O socialismo começou a crescer e ele, o socialismo está crescendo, eu tenho que criar uma coisa aqui para derrubar. Cria o fascismo com o apoio da burguesia. Marcha sobre Roma, todo mundo fica assombrado. Meu Deus, o cara tem poder demais mesmo. Olha a quantidade de soldados. Um mais magrinho que o outro, tudo bom de bala. Antes que ele dê um golpe, vamos dar o governo a ele. E aí ele se torna Duce da Itália e começa o seu governo totalitário. Beleza? E fecha os outros partidos, persegue, né? Controla ensino, comunicação, enfim. Vamos para frente. Ó, e aí a gente chega no nazismo. Fascismo, Itália. Nazismo, Alemanha. Ok? Então vamos lá. O nazismo alemão. Tudo começa também com o pós Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial ela causou muitas consequências negativas na Europa, né? Até mesmo para quem venceu ela. Então, como era a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial? Era uma república, beleza? Era a chamada de República de Weimar. Era uma república parlamentar, né? Que tinha lá os seus parlamentares, primeiro-ministro e tudo mais. Acabou-se o império, né? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, acabou-se o Segundo Reich. Então, vivia-se lá uma república, ou seja, democracia. Mas, apesar de ser uma democracia, lá eles viviam com alguns problemas. Crise econômica, a fome, miséria, desemprego, hiperinflação, chegando até absurdos 32.400% ao mês. Ou seja, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e se mergulhou em uma crise profunda. Crise profunda. Vamos acabar o império que vai resolver a crise. Transformar a Alemanha em uma república. Resolveu? Não. Não resolveu. E assim como na Itália, quando viram que a democracia não estava resolvendo, que grupo vai começar a crescer lá e vencer as eleições parlamentares? Exatamente, os grupos socialistas. Então, os socialistas, a esquerda começa a crescer, né? Começa a crescer politicamente, mas alguém tem a ideia de criar um partido para vencer essa subida dos socialistas. E vai ser quem? Adolf Hitler. Adolf Hitler, com ideias ultranacionalistas, ele vai criar, né, o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Quando você traduz para a língua deles lá, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o que vai acontecer? Quando você traduz para o alemão, aí fica nazi, né? Na língua alemã, as abreviações do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por isso que a gente chama de nazismo. Então a expressão nazismo ou nazista vem da abreviação da sigla para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, criado por Hitler. Ok? Bruno, mas aí nesse S aí é socialismo. Mas é um socialismo de Estado. É um socialismo onde Hitler queria controlar tudo e não entregar na mão do proletariado. O partido de Hitler, o partido nazista, queria resolver o desemprego não entregando as empresas na mão dos sindicatos e dos trabalhadores, mas ele controlando as empresas e ele distribuindo da maneira como ele quisesse. Então entenda, no socialismo puro, as empresas são controladas pelos trabalhadores. Hitler não. Para Hitler não. No nazismo não. As empresas são controladas por mim, que vou distribuí-las entre as pessoas que eu escolher achar adequado por isso. Então, no socialismo, as empresas são controladas pelos trabalhadores. No nazismo, não. O Estado controla as empresas. Ok? O Estado, na figura de Adolf Hitler, que ele geralmente colocou para controlar essas empresas grandes burgueses. E aí botava o povo para trabalhar nessas empresas. Ok? Então, com o crescimento dos socialistas nas eleições, Hitler vai criar o Partido Nazista.
para tentar crescer aí e derrubar as ideias socialistas, né? Então, algo muito semelhante ao fascismo na Itália, né? Vocês estão vendo aí, Primeira Guerra ferrou tudo, socialismo começa a crescer, surge um partido para derrubar as ideias socialistas. Foi desse jeito na Itália, foi desse jeito na Alemanha. Então a lógica para se chegar ao poder, tanto do fascismo como do nazismo, é a mesma. Crise, socialismo, a gente resolve. Aí antes do socialismo chegar ao poder para resolver, surgem os partidos totalitários. Ok? Então o projeto para se chegar ao poder é o mesmo tanto na Itália como na Alemanha. Então vamos lá. O que eles vão fazer? Combate a manifestações esquerdistas na Alemanha, né? Eles vão poder ver um esquerdista fazendo uma passeatazinha, cantando a Internacional, e que eles vão meter a pé. Né? Vai ser criada uma tropa militar dentro do partido nazista, que é a SA, são as seções de assalto, ok? Ou seja, assalto é ataque, né? Ir lá e fazer alguma coisa. O que a SA fazia? Perseguições a opositores, né? Eram conhecidos como camisas pardas, porque era um verde, um pouquinho desse verde aqui, mais escuro. Porque eram conhecidos como os camisas pardas, fazendo analogia também aos fascistas da Itália, que eram os camisas negras, ok? Os nazistas vão ser apoiados pela burguesia, né? Porque a arma que a burguesia tinha para vencer o socialismo lá era ter que apoiar eles, ok? Mas quando tem as eleições, o que é que acontece? A maioria das cadeiras que foram eleitas nas eleições parlamentares vai ser ganhas pelo Partido Socialista. E aí os nazistas ficaram pé da vida. Né? Então ficaram com muita raiva. Muito semelhante com o que aconteceu na Itália também, né? Quem estava ganhando lá as eleições eram sempre os socialistas. E aqui não foi diferente. Os socialistas começaram a ganhar as eleições parlamentares. E o que é que os nazistas vão fazer? Rapaz, se a gente não ganha na base da eleição, na base do voto, vamos tomar o poder para nós. E aí, em 1923, né, nós temos Putsch de Munique. O Putsch de Munique foi uma tentativa de golpe de Estado, né, liderado por Hitler e outros líderes nazistas, para tomar o poder da Alemanha. Moral da história, deu certo o Putsch de Munique? Não, né, foi fracassado. Ocasionou que Hitler foi preso. Hitler foi condenado, foi preso. E enquanto ele estava preso, ficou mais pirado ainda do juízo, ele vai escrever um livro chamado de Mein Kampf. Esse Mein Kampf, nós podemos chamar então de a Bíblia nazifascista, né? No Mein Kampf, pessoal, que traduzindo do alemão para nós significa minha luta, Hitler vai destilar todo o ódio que ele tinha sobre os judeus. Então, é no Mein Kampf que vai se fomentar essa ideia de ter que matar os judeus, ter que eliminar essa raça, porque para Hitler, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra por causa dos judeus. Os judeus eram avarentos, eram uma raça inferior, né? Então, é no Mein Kampf que ele vai mostrar tudo o que ele sonhava para uma Alemanha. E esse livro vai se espalhar, né? As pessoas vão começar a ler e vão ver, rapaz, eu gostei dessa ideia aqui. Ok? Então, o que espalhou as ideias de Hitler vai ser esse livro aí que ele vai escrever no um ano e pouco. Ele foi condenado a 5 anos, mas ele não chegou nem a 2 anos preso. Vai ser o livro Mein Kampf, que era a receita, né, para se fazer o bolo nazista dentro da Alemanha. Então, no Mein Kampf nós tínhamos os princípios básicos do nazismo. Ok? O antissemitismo era a perseguição aos judeus, que vai se concretizar com o Holocausto. O Holocausto é o massacre dos judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial através dos campos de concentração. Ok, pessoal? Até a nossa próxima parte.